Bom dia, crianças! Bom dia a todos que estão nos assistindo. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical infantil da Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa. Eu sou a tia Alexandra e sou eu que vou estar contando a história para vocês hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa escola, vamos fazer uma oração? Meus pés juntos estão, dobro os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos em oração. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá, ó Pai. Obrigada, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, e que irão nos assistir mais para frente, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor. Concede graça e sabedoria dos altos céus, Senhor, para mim que estarei ministrando a aula, ó Pai, e para as crianças que estarão ouvindo, Senhor, que a Tua palavra transforme a vida deles, ó Deus, e ache guarida em cada coração. Obrigada mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Muito bem. Bom, hoje nós vamos continuar com o nosso tema que a gente está estudando. Quem lembra? Domingo passado foi falado do Dia das Mães, mas no domingo retrasado nós estávamos falando sobre um tema, né? Sobre uma série de lições que a gente está estudando, que é Forte no Senhor, né? Isso mesmo. Essa série de lições, quem se lembra, começou lá na EBF de janeiro, né? Foi dada a primeira lição da série Fortes no Senhor, que foi Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados lá para Babilônia, lembram? Como escravos, e não se contaminaram com a comida do rei. Eles pediram força para o Senhor e ele deu força aos 4 para não se contaminar com a comida do rei. Vocês lembram disso, crianças? E depois nós voltamos para as lições de missão. Depois que acabou as lições de missões, voltamos para o tema Forte no Senhor. Essa lição Forte no Senhor, ela é dividida em 2 séries. Forte no Senhor e Mais que Ouro. A lição Forte no Senhor, então, começou com o Daniel e seus 3 amigos. Aí depois a tia Joyce também deu uma lição de Daniel, que interpretou o sonho do rei, da estátua. Vocês lembram da cabeça de ouro, dos braços de prata? Vocês lembram que o rei Nabucodonosor sonhou com essa estátua e Daniel pediu sabedoria a Deus e Deus deu para poder interpretar esse sonho. E depois a tia Jandira deu a lição no domingo retrasado, falando que os 3 amigos de Daniel, que é o Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome babilônico, lembram? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vocês lembram, crianças? Se vocês não lembram, assistam as outras aulas da escola dominical, que estão tudo no canal do YouTube da igreja. Lá tem todas as aulas da lição Forte no Senhor. E eles 3 também tiveram coragem de não se dobrar, não se ajoelhar para a estátua do rei. E aí o rei Nabucodonosor, como castigo, mandou os 3 para a fornalha, para o fogo, para matarem eles queimados. Vocês lembram, criança? E mesmo assim, eles não se ajoelharam e nem se dobraram para a estátua. Não é verdade? Eles se mantiveram fiel ao Deus único. E o que aconteceu com eles? Eles foram queimados? Não, Deus livrou eles daquela fornalha. Vocês lembram, crianças? E a tia Jandira contou essa história, então, no domingo retrasado. Da série Mais que Ouro, a Nicole contou a história de Jorginho, que era um jogador de futebol, vocês lembram? E que depois que ele recebeu Jesus, ele se comprometeu a falar de Jesus para as outras pessoas por onde quer que ele fosse jogar bola, né? E hoje nós vamos continuar com a lição da série, né? Na série Forte no Senhor, né? Com mais uma lição sobre Daniel.
né? Antes de começarmos, então, a nossa lição, vou apresentar para vocês um versículo que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Ele se encontra em 1 Pedro 5,5. Quem tem Bíblia, corre lá, pega a sua Bíblia, que a gente vai ler junto. E aí eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia e vocês acompanham aí na casa de vocês. Mas também eu vou deixar o versículo bíblico aqui aparecendo para vocês, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. A segunda parte do versículo, né? Depois do ponto e vírgula, a gente vai ler esse pedacinho do versículo. Então tá escrito assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vou ler de novo para vocês, tá bom? Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que significa isso, crianças? O que significa que diz na palavra de Deus que temos que ser humildes? O que significa ser humilde? Né? Humilde um para com os outros significa que nós não devemos achar que nós somos melhores do que os outros. Humilde significa que nós devemos sempre reconhecer, principalmente nós que já recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas, devemos reconhecer que tudo que a gente tem e tudo que a gente é por causa de Deus. Deus nos concede todas as coisas, nos concede saúde, nos concede a casa para a gente morar, a comida que a gente come, tudo é de Deus. E se não fosse por Deus, nós não seríamos nada. Isso é ser humilde, é reconhecer que Deus é todo poderoso e é Ele que nos dá todas as coisas. E por que não devemos achar que nós somos melhores que os outros? Porque Jesus veio para salvar todo mundo. Todos aquele que receber Jesus vai estar com ele um dia lá no céu também. Então, por isso que nós não somos melhores que ninguém, porque aos olhos de Deus, todos somos iguais, todos somos pecadores. E aí, por causa dele, por causa da graça de Deus, que enviou seu Filho Jesus, é que hoje nós somos salvos e um dia iremos morar com Jesus lá no céu. Então, por isso que o nosso coração tem que ser humilde, por isso que na palavra de Deus diz, sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. O que é Deus se opõe aos orgulhosos? Deus não gosta daquelas pessoas que se acham melhores que outras. Deus não gosta daquelas pessoas que acham que não depende de Deus, que acham que tudo que faz, tudo que tem foi porque conquistou com as suas próprias mãos, que não dá graças a Deus, que não louva a Deus por todas as coisas que tem e pela pessoa que é. E Deus não gosta disso, porque todos nós temos que reconhecer Deus nas nossas vidas. Então Deus se opõe, Deus não gosta dos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, ou seja, ele abençoa aqueles, ele gosta daqueles que têm um coração humilde, o coração sempre voltado para Deus, sempre dando honra a Deus, sempre dando glória a Deus pelas coisas que tem. É isso que diz a palavra de Deus e é isso que diz esse versículo. Então, já que vocês aprenderam agora o significado do versículo, vamos repetir comigo, crianças? 1 Pedro 5:5. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos repetir, crianças? 1 Pedro 5:5. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém, crianças?
Muito bem, espero que aí em casa vocês tenham memorizado esse versículo e colocado a palavra de Deus no coraçãozinho de vocês, para que vocês sejam humildes e não orgulhosos, tá bom, crianças? Bom, agora nós vamos aprender um outro corinho. Olha quantos corinhos nós estamos aprendendo com essa série de lições Forte no Senhor. Um monte de corinho, não é verdade, crianças? Espero que vocês estejam cantando com a gente, aprendendo com a gente, memorizando os corinhos, para que quando a gente voltar a se reunir na igreja, nós cantemos todos eles juntos, tá bom? Combinado, crianças? Então, nós vamos aprender mais um hoje. E a letra do corinho é muito legal. Ela fala assim: eu dependo de Deus. Ele me acompanha, mesmo sendo difícil o que eu tenho que fazer. Se Satanás vier para me tentar, o poderoso Deus vai me ajudar. Não direi para o tentador. E sim, direi ao Senhor, Cristo que vive em mim, forças me dá para dizer não ao tentador e sim ao Senhor. Olha que bacana a letra, crianças, para que nós possamos sempre dizer sim a Deus e não para as coisas erradas, não para o inimigo de Deus. Vamos cantar então esse corinho, essa musiquinha? Eu dependo de Deus, Ele me acompanha, mesmo sendo difícil o que tenho a fazer. Satanás vier pra me tentar, poderoso Deus vai me ajudar. Não, direi para o tentador, sim, direi ao Senhor. Cristo que vive em mim, forças me dá para dizer não ao tentador e sim ao Senhor. Eu dependo de Deus, Ele me acompanha, mesmo sendo difícil o que tenho a fazer. Satanás vier para me tentar, o poderoso Deus vai me ajudar. Não, direi para o tentador, sim, direi ao Senhor. Cristo que vive em mim, forças me dá para dizer não ao tentador e sim ao Senhor. Amém, crianças? Espero que vocês tenham cantado comigo, espero que vocês tenham aprendido e, principalmente, espero que vocês falem não para o tentador e sim ao Senhor. Amém? E agora que nós já oramos, já aprendemos e memorizamos um versículo novo, já aprendemos e cantamos uma música nova, nós vamos dar início à nossa história de hoje. E a nossa história está na Bíblia, no livro de Daniel, no seu capítulo 4. Então, se você tem Bíblia em casa, você pode estar acompanhando através dela. Ao longo da história, eu vou ler alguns versículos, combinado? Pois bem, vocês se lembram que no início da EBD, eu relembrei algumas histórias do que já foram contadas da série Forte no Senhor. E uma das histórias a tia Jandira contou no domingo retrasado, que falava de como Deus livrou os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que recebeu o nome babilônico de Sadraque, Mesaque e Abednego, como Deus livrou eles da fornalha de fogo ardente, que eles foram para lá porque não adoraram e nem se curvaram à estátua do rei Nabucodonosor. E como castigo, o rei mandou que os 3 fossem jogados nessa fornalha para morrerem queimados. Mas Deus, com todo o seu poder, tirou os 3 de lá e nem cheirinho de fumaça nas suas roupas tinham. Se lembram, crianças? Pois bem, depois desse episódio, passaram-se muitos anos, né? E o rei Nabucodonosor resolveu escrever um comunicado
para que todo o reino soubesse que o Deus vivo e único é que é todo-poderoso sobre a terra. E o comunicado dizia assim, está no capítulo 4, versículo 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, no comunicado dele, dizia que ele queria contar as coisas boas que Deus, o Altíssimo, tinha feito com ele. Ele estava reconhecendo a grandeza de Deus, mas para ele reconhecer a grandeza de Deus, algo terrível aconteceu com ele. Porque mesmo crianças, eles vendo Daniel interpretar o sonho através da sabedoria que Deus deu, vocês se lembram na lição da tia Joyce, que Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor quando ele sonhou com uma estátua e ninguém mais conseguiu interpretar esse sonho e Daniel recebeu sabedoria de Deus e interpretou? Mesmo Nabucodonosor vendo isso, ele ainda não tinha reconhecido a grandeza de Deus. E aí, depois, Deus livrou os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, da fornalha do fogo ardente. Mas, mesmo assim, Nabucodonosor não reconheceu a grandeza de Deus. E a nossa história de hoje vai contar como que Nabucodonosor, então, chegou nessa conclusão de que Deus é quem faz grandes maravilhas na vida dele, ou fez grandes maravilhas na vida dele, né? E como ele chegou até aí? Hoje nós vamos então contar essa história. Como eu falei, muitos anos se passaram depois que os três amigos de Daniel foram livrados da fornalha, né? E aí o rei escreveu esse comunicado. Mas antes dele escrever, ele teve um outro sonho, crianças. E esse sonho, de novo, mexeu muito com o rei Nabucodonosor. Ele ficou muito preocupado e mandou chamar todos os sábios do reino para que pudessem dar a interpretação do sonho. Mas ninguém conseguiu interpretar esse sonho. Sabe por quê? Porque não era um sonho comum. Era um recado de Deus para o rei Nabucodonosor. Então, só alguém que tivesse a sabedoria que Deus estava dando é que poderia interpretar o sonho. E Nabucodonosor, então, lembrou-se de Daniel e chamou Daniel pelo seu nome babilônico, que é Beltesazar, né? Vamos ver o que Nabucodonosor disse, então, para Daniel. Está no versículo 9. Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Então, Nabucodonosor reconhecia que Daniel não era uma pessoa comum, né? Que Daniel tinha uma sabedoria vinda de algum lugar, de alguma divindade, né? E no caso, Daniel tinha sabedoria dada pelo Deus Altíssimo. Por isso que ele conseguia interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor, então, começou a contar o seu sonho para Daniel. Vi uma grande árvore que cresceu e ficou tão grande que tocou o céu. A copa da árvore tocava o céu. E todas as pessoas da terra conseguiam enxergar aquela árvore. Ela tinha muitos frutos, seus galhos bonitos, grandes, folhas verdes e davam frutos muito bons. E todos os animais da terra vinham se alimentar desses frutos. Até aí o sonho parece ser bom, né, crianças? Porém, o rei continuou. De repente, um anjo do céu gritou: cortem a árvore, cortem os galhos, cortem as folhas, espalhem os frutos pela terra, deixem que os animais fujam, coloque uma cinta de metal ao redor do toco da árvore e deixe que o capim cresça ao redor do toco, que viva entre plantas e animais, que deixem sua mente ser transformada de mente de homem para mente de animal por 7 anos.
Isso deve acontecer para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo Deus é o verdadeiro, Rei sobre todas as pessoas, Rei sobre toda a terra, e que Ele que determina quem é que governa as nações. Assim foi o sonho do rei Nabucodonosor. Tudo começou bonito e, de repente, tudo foi destruído e espalhado. Sonho esquisito, né, crianças? Mas, como eu disse para vocês, não era um sonho comum. Era um recado de Deus para o rei Nabucodonosor. Daniel ficou surpreso com o sonho e incomodado. Ele ficou em silêncio por um instante, porque ele tinha que dar a interpretação, ele tinha que dar aquele recado de Deus para o rei Nabucodonosor. Depois de um tempinho, né, Daniel disse então para o rei: olha, rei, melhor que esse sonho fosse para os seus inimigos, de tão terrível que era, crianças. E continuou a interpretação, né? A árvore maravilhosa que o senhor viu no começo do sonho, né, era o senhor, rei Nabucodonosor. O senhor se tornou grande e é o governador do maior reino da terra. Naquela época, crianças, a Babilônia era o maior rei, o maior reino da terra. E o rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Todos conhecem o Senhor e sua majestade. O Senhor, porém, viu um anjo descer do céu e dizer: derrubem a árvore e a destruam. Então, se o rei era a árvore, o anjo mandou derrubar a árvore e destruir. O Altíssimo Deus ordenou que o Senhor terá que deixar o seu povo e viver com os animais. O Senhor terá que comer capim como um boi e dormir ao relento, de modo que à noite será molhado pelo orvalho. 7 anos vão se passar antes que o Senhor entenda que o Altíssimo Deus é o verdadeiro rei da terra e admita que ele que controla os reinos da terra. É ele que permite quem é que seja rei nos reinos da terra, né? Daniel ainda disse que uma terrível doença ia acometer o rei, a mente do rei. Ele ia ter uma mente de animal, né? E agir como um animal. Imagina, crianças, receber uma notícia dessas, né? Mas no meio da notícia ruim, tinha uma boa. O fato do anjo ter falado para deixar o toco da árvore significa que o reino dele, ele não ia morrer, não ia ser tirado totalmente dele. Mas que depois de 7 anos, quando ele reconhecesse a grandeza de Deus, o reino ia ser devolvido para o rei Nabucodonosor. E ainda mais, Daniel deu um conselho para o rei: abandone o seu pecado e faça o que é certo. Daniel ficou preocupado com Nabucodonosor. Seu orgulho o fazia ser um líder severo sobre o povo. Lembra, crianças, o castigo que ele deu para os 3 amigos de Daniel, porque não se curvou à estátua? Ser morto lá dentro, ser morto queimado dentro da fornalha de fogo ardente. Olha quanta maldade, olha quanta severidade, né? E além de tudo isso, ele sempre tomava a honra para si mesmo. Ele sempre achava que todas as coisas que ele tinha, o poder que ele tinha sobre o povo, o reino da Babilônia, era conquista por causa do seu próprio poder e não reconhecia Deus, o poder de Deus na vida do rei Nabucodonosor, né? O orgulho dele era terrível e tomava conta da vida dele. Lembra que a gente leu, crianças, que a gente aprendeu hoje no versículo em 1 Pedro 5,5, que diz que Deus gosta dos humildes. Ele quer que nós sejamos humildes e não orgulhosos. E o rei Nabucodonosor não era humilde, ele não reconhecia o poder de Deus. Antes, ele era orgulhoso, porque ele achava que tudo aquilo era porque ele tinha conquistado através do seu poder. Pois vocês acham que Nabucodonosor ouviu o conselho de Daniel? Que Daniel falou: abandone o seu pecado e faça o que é certo, ou seja, deixa de ser orgulhoso e reconheça que Deus é quem é o Todo-Poderoso.
Vocês acham que Nabucodonosor ouviu o conselho de Daniel? Pois bem, depois de 1 ano desse sonho, 1 ano se passou quando o rei Nabucodonosor teve esse sonho. Eu acho que ele nem mais se lembrava do sonho, ou ele achava que nem ia mais acontecer, que nem ia se tornar realidade aquele sonho. Ou talvez nem acreditou na interpretação que Daniel deu. O fato é que 1 ano depois, um certo dia, ele estava andando pelo terraço do palácio. O rei olhou para a grande cidade da Babilônia e disse: essa não é a cidade maravilhosa que eu construí? Olhem para esse belo palácio que eu fiz para minha casa. Fiz isso pelo meu próprio grande poder. Veja como eu sou grande. Olha, crianças, rei Nabucodonosor de novo falando do seu poder e da sua grandeza. Ele continuou orgulhoso e não foi humilde de reconhecer o poder de Deus em tudo aquilo que ele possuía. Ao invés dele glorificar a Deus, ele glorificou a si mesmo. E o que vocês acham que aconteceu? Pois é, crianças, o sonho que Nabucodonosor teve e que Daniel interpretou aconteceu, se tornou realidade. E de repente, quando Nabucodonosor estava falando da sua própria grandeza, uma voz do céu disse: Rei Nabucodonosor, essa mensagem é para você. Seu poder de rei foi tirado de você. Você será conduzido para longe das pessoas e viverá como os animais. Você comerá capim como gado. 7 anos vão se passar até que você admita que Deus é quem controla tudo. Então, imediatamente, o sonho se tornou realidade. Nabucodonosor perdeu a razão. Ele teve que deixar o convívio das pessoas e viver fora, lá no campo, com os animais. O rei, crianças, que estava acostumado ao melhor, que estava acostumado a dormir no melhor local, a comer da melhor comida, a ser servido pelos servos, teve que viver como um animal, comendo capim junto com os bois e dormindo ao relento. E na Bíblia ainda diz mas diz que cresceu no rei pelos como se fosse penas de águias. E as suas unhas ficaram parecido com os das aves. Que jeito triste, né, crianças, de aprender uma lição. E assim Nabucodonosor ficou por 7 anos vivendo como um animal. O orgulho dele, crianças, arruinou a vida dele. Por isso que nós, que já recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas, sempre devemos dar honras e glórias ao nosso Deus, porque nós somos humildes de reconhecer que nós não somos nada se não fosse o nosso Deus, se não fosse o poder e a força que Ele tem para nos ajudar, não fosse a misericórdia e a bondade que Deus tem para nos ajudar aqui. Não é verdade, crianças? Então, Nabucodonosor não teve essa humildade. Mas depois de 7 anos, ele olhou para o céu e a sua mente foi curada, crianças, né? Ele reconheceu, ele louvou a Deus e deu honra a Deus, que reconheceu que Deus é o único Deus verdadeiro e que controla todos os homens, que Deus pode fazer o que quer no céu e na terra. Ninguém pode impedir Deus. Ninguém tem o direito de questionar o que Deus faz. Assim, Nabucodonosor reconheceu que o poder é todo de Deus e somente a Ele devemos dar honras e glórias. E Deus curou então a mente de Nabucodonosor e, como disse no sonho, depois de 7 anos, devolveu o reino da Babilônia ao rei Nabucodonosor. Olha, crianças, Nabucodonosor testemunhou um monte de grandezas que Deus tinha feito com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas não reconheceu o poder de Deus. Precisou acontecer
algo terrível, né? Essa coisa terrível, para que ele reconhecesse a grandeza e o poder de Deus, né, crianças? Mas nós não vamos agir assim, não é verdade? Nós reconhecemos sempre. Eu sei que de vez em quando é gostoso receber um elogio, não é verdade? Quando nós fazemos alguma coisa boa ou cumprimos uma tarefa muito bem feita e as pessoas falam: parabéns, parabéns, você merece, não é verdade? É gostoso, mas nunca devemos esquecer. Não, foi graças a Deus que eu consegui fazer. Foi graças a Deus que eu consegui ter. A Ele que nós devemos dar louvor, honras e glórias. Não a nós, porque só Ele que nos permite fazer as coisas que conseguimos fazer aqui na Terra. Não é verdade? E se você ainda não recebeu Jesus, ainda não reconheceu essa grandeza e esse poder de Deus, você também pode fazer. É só reconhecer que você sozinho não consegue limpar os seus pecados, que você sozinho não consegue se aproximar de Deus. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso e tão poderoso que mandou seu filho Jesus aqui na terra para viver como homem, mas sem pecado nenhum. E aí, mesmo assim, ele foi castigado, foi morto, foi crucificado. Mas Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia, vencendo a morte. E agora Jesus está lá no céu, preparando um lugar para que todo aquele que receber o seu sacrifício também possa estar um dia morando com ele no céu. Se você reconhecer isso, se você não tiver esse coração orgulhoso, achando que todas as coisas que você tem, que você faz, é pelo seu poder, mas sim pelo poder de Deus, e que se não fosse por Jesus, seus pecados não seriam perdoados, e eles só são perdoados porque Jesus recebeu o castigo no seu lugar, e então você também estará lá no céu um dia, morando com Deus e com todas as pessoas que receberem Jesus como Salvador de suas vidas. Amém, crianças? Que nós possamos olhar para a história do rei Nabucodonosor e sempre lembrar que quem dá as coisas, que quem tem todo o poder é Deus. E só a Ele devemos dar nosso louvor, as nossas glórias, devemos dar as nossas honras, devemos viver uma vida em obediência ao nosso Deus. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa história, espero que vocês tenham aprendido sobre humildade e orgulho. E agora nós vamos aprender um outro cântico. Olha que coisa boa, crianças! Estamos aprendendo 2 cânticos só na lição de hoje. Então, um nós cantamos logo no começo e agora nós vamos finalizar, então, cantando um outro cântico. E esse cântico, crianças, tem tudo a ver com a lição que a gente falou. Por quê? Ele fala que o Deus é único, né? Agora e no porvir, ou seja, agora e no futuro. Meu Deus é único e o mundo fez surgir. Olha o poder de Deus. Ele que fez o mundo surgir. Meu Deus é santo e verdadeiro Ele é. Meu Deus é poderoso. Tudo Ele faz. Meu Deus é único e governa a criação. Meu Deus é único e me deu a salvação. Meu Deus comigo está, por onde quer que eu vá. Meu Deus é Deus fiel e me ama, isto eu sei. Olha que letra bonita, crianças. Olha que letra para a gente proclamar a grandeza de Deus e todas as coisas que Ele faz, não é verdade? Então vamos cantar com a gente, crianças? De novo, vamos lá, hein? Memorizando a letra, cantando aí em casa, para quando a gente se reunir na igreja, nós possamos cantar esse corinho juntos também, tá bom? Vamos lá, crianças, todo mundo aprendendo essa música comigo para vocês estarem cantando aí em casa também. Combinado? Meu Deus é único agora e no porvir. Meu Deus é único, o mundo fez surgir. Meu Deus é santo, verdadeiro
Meu Deus é poderoso, tudo Ele faz. Meu Deus é único, governa a criação. Meu Deus é único, me deu salvação. Meu Deus comigo está por onde quer que eu vá. Meu Deus é Deus fiel que me ama, isso eu sei. Aprenderam, crianças? Muito bem, é isso mesmo, que vocês sempre reconheçam que Deus é o Deus único e que te ama, que fez tudo isso e que Ele é poderoso. Amém? Bom, a nossa escola dominical de hoje está se encerrando, mas não percam que domingo que vem tem mais uma lição da série Forte no Senhor. Amém, crianças? Então, Deus abençoe o domingo de vocês, Deus abençoe a mamãe e o papai que estão aí acompanhando a nossa aula também com vocês e que esperamos vocês, então, no próximo domingo, tá bom? Tchau, tchau! Beijos!